Graça e paz, meus irmãos. Mais um dia, mais uma oportunidade e logo mais um devocional. Que alegria, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Não sei em qual horário você está participando deste devocional. Então, bom dia, boa tarde, uma boa noite. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine e que nos dê sabedoria para meditarmos este devocional. Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Meus irmãos, o que Deus sempre quis foi que o seu povo fosse livre e que, através dessa liberdade, pudesse reconhecer Ele como Deus, como Pai, também de forma livre. Deus poderia muito bem ter nos forçado a adorá-lo, mas não, Ele nos deixou livre. Nós vemos Deus tirando o povo com o braço forte do Egito. Depois nós vemos Deus livrando o povo do cativeiro babilônico. É certo que Deus permitiu o cativeiro. Depois nós vemos Cristo Jesus vencendo o maior inimigo, a morte, vencendo o pecado, para que nele nós tivéssemos liberdade. E como é bom ser livre, como é bom termos a oportunidade de discernir, porque liberdade não é você dizer que você não pode. Liberdade é você dizer eu não quero, é o que Paulo dizia, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, nem tudo me é lícito, nem tudo vai me trazer um proveito, nem tudo vai ser bom para a minha alma, nem tudo vai ser bom para a minha mente, nem tudo vai ser bom para o meu corpo. E aí eu, sendo livre em Cristo, eu tenho a possibilidade de pensar, de refletir e dizer não quero. Por quê? Porque Cristo me libertou. Só quem viveu as algemas e a amarra do pecado sabe o que é ser livre em Cristo Jesus. E é sobre isso que nós vamos dizer. Então tome a sua Bíblia nesse mesmo livro que nós iniciamos, Gálatas, capítulo 5, o versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vamos ao texto. Vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Meus irmãos, qual o contexto do capítulo 5 da carta de Paulo à igreja de Galácia? Por isso, o livro de Gálatas. Paulo está advertindo o povo, os Gálatas, a não retornarem à escravidão da lei. Nós vemos isso do versículo 1 ao versículo 12. E especificamente aqui ele está falando da prática da circuncisão, como um meio de justificação. Porque os judeus, eles acreditavam, uma vez que eles foram circuncidados, eles traziam a marca da justificação. E quando Paulo vem trazendo o evangelho da graça, trazendo a palavra de boa nova, Paulo apresenta e mostra para eles que a justificação não vem mais por aquele ritual da circuncisão, mas a justificação vem pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei, porque os judeus achavam que pelo fato deles observarem a lei, as leis contidas na Torá, 630, se eu não me engano, 633 mandamentos, isso fazia deles justificados. E Paulo inaugura um novo tempo, o tempo dizendo que, olha, não, vocês não são justificados pela obra da lei. De certo que a lei teve o proveito para evidenciar em nós o pecado. A lei só serviu para isso, para mostrar o quanto nós somos pecadores e que diante deste pecado que nós não conseguimos, diante desses mandamentos, porque ninguém consegue, meu irmão, guardar todos os mandamentos. Então, se não conseguimos, mesmo lutando até o sangue, como diz Paulo, na luta contra o pecado, nós não conseguimos. Então, diante daquilo que a gente não consegue, nós precisamos de salvação. E aí vem Cristo Jesus, como vai dizer o livro de Efésios, a carta de Efésios, vai dizer, porque a salvação não vem pelas obras, isso é graça de Deus, graça de Deus. Graça de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie nela. E aqui no capítulo 5 de Gálatas,
Paulo, ele vem no mesmo discurso, advertindo o povo da igreja da Galácia a não voltar às práticas da lei, porque isso não estava justificando, uma vez que nós somos justificados pela graça de Deus. E é justamente o versículo que eu iniciei. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Por isso, meus irmãos, nós precisamos pensar o que estamos fazendo com a nossa liberdade. Aquele que está liberto em Cristo Jesus e caminha em um projeto de transformação, em um projeto de ser nova criatura, e isso está muito além do que você levantar a mão em um culto e dizer eu aceito Jesus, mesmo porque na Bíblia não tem esse termo. Isso foi criado ao longo do desenvolvimento da igreja, mas a Bíblia não fala de aceitar Jesus, a Bíblia fala de crer, a Bíblia fala de confessar. E quando aparece a palavra confessar, a Bíblia nos fala que aquilo que você confessar com os lábios, que o seu coração também venha a confessar. Então não é simplesmente falar, é assumir um compromisso. Mesmo porque seguir a Jesus no tempo da igreja primitiva era muito diferente de hoje. Hoje nós temos facilidade. Hoje nós conseguimos seguir a Cristo sem ser, ameaçado de morte. Mesmo que em muitos países, muitos cristãos estão morrendo. Mas, graças a Deus, hoje no Brasil, nós não estamos passando por uma perseguição tão forte como os nossos irmãos, por exemplo, em outros países, como na Índia, no Azerbaijão, na Coreia do Norte, lugares como esse. Então nós temos a possibilidade de transmitir esse Deus de forma muito mais segura, diferente da igreja primitiva. Por isso que, naquela época, seguir Jesus era perigo de morte. Então é muito mais do que levantar a mão e dizer aceitar Jesus. É você aceitar um projeto desenhado por Ele. É permitir ser moldado uma nova criatura. E é sobre isso que Paulo está falando com aquela igreja. A partir do versículo 13 ao 26, ele está falando de uma vida guiada pelo Espírito Santo. E aqui Paulo está destacando a diferença entre viver a carne e viver segundo o Espírito. Meus irmãos, uma vida que vive pela carne é uma vida que não tem sossego. É uma vida que você não vai ter paz. Imagina, meus irmãos, se não fosse o Espírito Santo. Aliás, imagina se você não tivesse a palavra como uma forma de moderar as suas atitudes, os seus comportamentos. Imagina, por exemplo, numa briga de trânsito, se você desse vazão à carne e xingasse ou agredisse. Aí você chega em casa, o seu vizinho liga o som alto, você vai lá, xinga. O mundo iria acabar a pau e pedra. E aliás, isso está acontecendo porque as pessoas estão sendo dominadas, estão se deixando levar pela carne. E aqui Paulo está falando para a igreja da Galácia, ao povo gálata, dizendo para eles: vivam segundo o Espírito, pois a verdadeira liberdade cristã não é um pretexto para a carne. Tinha irmãos dizendo: não, ora, se Cristo pagou a dívida, está tudo pago. Não é bem assim não, meu irmão. Se você aceitou o propósito de Cristo e é salvo em Cristo Jesus, você precisa dar testemunho disso. E como você dá testemunho disso? Fazendo obras das trevas? Fazendo obras que vão prejudicar o outro? Impossível você falar que é uma nova criatura em Cristo. Você continua roubando, continua traindo, continua sonegando, continua sendo fofoqueiro, avarento, invejoso, mentiroso, arrogante, vingativo. Não tem como. Aquele que está em Cristo Jesus anda pelo Espírito. E aí, o próximo tópico que ele traz é justamente fruto do Espírito versus a obra da carne, que é a partir do versículo 16 ao versículo 26. Ora, o que é um fruto se não algo visível? Exemplo, aqui em casa, no fundo do quintal tem um pé de abacate. Aqui em casa, nos últimos anos, a gente tem plantado muitas árvores frutíferas. Nós temos um pé de jabuticaba.
Nasceu um pé aqui de goiaba, você vê como a natureza é maravilhosa, né? Não depende do homem para nada. Nasceu um pé de goiaba aqui. Agora, o que vai atestar que ele é um abacateiro é o fruto. E o que faz você ir até o abacateiro é o fruto. Ora, se você quer abacate, você não vai, eu não vou no pé de goiaba, mesmo que tenha aqui no quintal, mesmo que seja uma alternativa, eu não vou no pé de abuticaba. Se eu quero abacate, eu vou no pé de abacate, porque a identidade, a referência que ele é um abacateiro é o fruto que ele dá. Por isso, meu irmão, não adianta estar com a Bíblia debaixo do braço, não adianta estar com roupa de crente, cabelo de crente, frequenta, porque hoje tudo é gospel, né? A gente tem vontade talvez de sambar, aí o que você faz? Acha que vai ser pecado, você coloca um pagode gospel, aí pode. Não, meu irmão, a vida com Cristo não é sobre uma fantasia, não é sobre um personagem, é sobre verdade. E a nossa vida precisa dar frutos que testemunhem que nós estamos andando em Cristo Jesus. E diante do fruto é inegável. É inegável. Diante de um fruto do Espírito existe também as obras da carne. E aí quando nós olhamos um para o outro, é inegável. Dá para saber quem está andando em Cristo Jesus. Dá para saber. Por isso que Paulo lista as obras da carne e o fruto do Espírito, fazendo sim uma comparação para mostrar o contraste entre os dois modos de vida. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos, agora vivem pelo Espírito. Ora, meu irmão, as pessoas que são batizadas, o que é o batismo? Você morre para o mundo. Mas, meu irmão, se você morre para o mundo, quem é que está vivendo aí? Por isso que Paulo disse, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma vez que eu fui sepultado, com ele também eu vou ressuscitar para uma nova vida. Então não tem como você estar em posse de uma vida nova se as suas atitudes são velhas. A evidência de uma vida no Espírito Santo são os frutos como amor, paz. Lembra que eu falei do trânsito? Domínio próprio. Nós não podemos esquecer, como vai dizer Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças, Cristo deixa lá a característica de quem vai herdar os céus, e são os mansos. Os mansos vão herdar o reino do céu. E o que tem de crente brabo, o que tem de crente nervoso, que dá tapa na mesa, que xinga, que se não for do jeito dele ele não faz, crente que não dá nem bom dia, dá paz do Senhor, mas bom dia não dá, meu irmão. Crente que se descontrola por qualquer coisa. E como diz João e Pedro, no capítulo 3 de Atos, olha para nós, estamos sendo observados ao redor. Por isso que o chamado aqui é para uma liberdade verdadeira. Porque não adianta dizer, não, Cristo me libertou, eu sou uma nova criatura. Mas se ainda você está aprisionado ao pecado, aprisionado à fofoca, aprisionado a uma série de coisas que nada tem a ver com o Senhor. Por isso que o versículo diz, vocês irmãos. Paulo não está se colocando aqui como um sabichão, como um detetor da verdade. Ele está dizendo, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Nós temos um chamado. Então nós precisamos romper com tudo aquilo que nos prende, com tudo aquilo que nos paralisa. Meus irmãos, se as relações que nós estamos tendo são relações tóxicas, e eu estou dizendo até dentro da igreja, muitas vezes nós estamos vivendo relações que nos aprisionam, relações que estão nos prendendo enquanto Cristo já nos libertou. Líderes dentro da igreja aprisionando os irmãos com falsas doutrinas, colocando fardos, colocando peso, cobrando coisa que eles não conseguem fazer. Nós somos chamados para a liberdade, meu irmão, mas que não usemos dessa liberdade para a ocasião à carne. Saber que Cristo pagou na cruz do Calvário o pecado é um convite não para que pequemos, não, mas para que correspondamos à graça, para que correspondamos a uma vida nova. E quais pontos nós podemos aplicar através desta palavra? Use sua liberdade para amar o próximo. Ah, Vinícius, eu acho que eu não tenho os frutos do Espírito Santo. Então vamos por outra via. Vá pela via do amor. O amor cria em nós os frutos necessários. O amor
é um convite a exercermos os frutos do Espírito Santo em nossa vida. Hoje, escolha demonstrar o amor ao próximo em ações e palavras, aproveitando cada oportunidade para servir. Não perca a oportunidade de ser bom. Vou te dizer uma coisa, eu comecei a colocar isso em prática e vou te falar, só levei bordoada, viu? Não posso mentir não, só levei bordoada. E ser bom não é fazer coisas extraordinárias não, porque bondade tem que estar no ordinário da vida. Infelizmente, hoje, quando nós fazemos um ato de bondade, as pessoas ficam, com o pé atrás, ficam suspeitas, porque a bondade se tornou um artigo raro hoje em dia. Então, bondade não é algo extraordinário, bondade é algo ordinário. À medida que eu quero que as pessoas sejam boas comigo, eu preciso também tratar a bondade como de forma ordinária, durante o dia. Às vezes é varrer a calçada do vizinho. Tá entendendo? É passar e ver a torneira do vizinho aberta e você avisar ele, fechar a água. Tá entendendo? Coisa simples, mas que mostra que você não vive mais pela carne. E a carne vê preço, e a carne vê vantagem. A carne quer sempre formas de subsistir, de se manter, enquanto o Espírito se alegra em fazer a vontade de Deus, fazer o que é certo, o que é correto. É não se deixar levar pelos instintos. Então, uma forma de nós colocarmos em prática essa palavra é: não perca a oportunidade de ser bom. Seja carregar a sacola de um idoso, seja ajudá-lo a atravessar a rua, seja explicar como um aplicativo funciona no celular. Eu sei que muitos jovens estão ouvindo esse devocional. É assim que a gente dá testemunho de uma vida diferente. João capítulo 13, versículo 34 nos diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Mandamento. Amor não é um sentimento, é uma decisão. Segundo ponto, evite o egoísmo. Resista, meus irmãos, às tentações. Depois leiam Mateus capítulo 4. Jesus que é tentado por Satanás no deserto. A palavra nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então resista às tentações. Principalmente as tentações de nós agirmos de forma egoísta. A necessidade muitas vezes de nós fazermos um exame de consciência. Nos perguntar como nossas ações podem beneficiar os outros antes de tomar as decisões. Pense. Evite o egoísmo, evite olhar só para si. Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Quando você considera o outro superior, você entra na dinâmica do amor, você entra na dinâmica daquilo que Cristo apresentou na última ceia, um servindo o outro. Coloca o outro como uma prioridade de mostrar o fruto do Espírito. Agora, se eu continuo sempre me colocando acima de todos, como é que eu vou exercer o amor? Não, então eu tenho que fazer do outro a minha santificação. Eu tenho que fazer do outro o meu ministério. E tudo que eu estou pregando e falando aqui, expondo no texto, nesse devocional, serve para mim. É difícil. É como se estivesse dizendo: Vinícius, você também precisa, colocar o outro de forma superior a você. E hoje nós vivemos, infelizmente, uma era da meritocracia. Se você está lá, não é porque houve a graça de Deus, não, é porque você é bom, porque você se preparou. Então a relação não é mais de aprendizado, mas é de mérito. E a palavra de Filipenses nos leva na contramão para considerar os outros superiores a você mesmo. Ponto 3, eu encerro aqui: viva em serviço contínuo. Aliás, meus irmãos, uma coisa eu tenho aprendido nesse período de pastoreio: quem trabalha não tem tempo para conversa fiada. Se você está empenhado na obra de Deus, quanto mais você trabalha na obra de Deus, menos tempo você tem para fofocar.
Se você estivesse orando mais, você teria menos tempo para falar da vida do outro. Se você estivesse talvez jejuando mais, entregue mais a leitura bíblica, buscando mais o Senhor em oração, você teria menos tempo para tramar contra a vida do outro. Menos tempo para dar, lugar à carne. Então, que a gente venha dedicar o nosso dia a servir em todas as áreas de nossas vidas. Não é só na igreja, não. Tem gente que é santarrão, é bonzinho na igreja, mas dentro de casa, desculpa dizer, é o capeta encarnado. Então dedique a servir a Deus em tudo e em todos. Fazer da nossa vida um ato de louvor a Deus. Em casa, no trabalho, na comunidade. Ah, mas lá tem gente que eu não gosto. Bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo ao Evangelho. É interessante que quando Deus envia os discípulos, ele diz, ide. Aí ele fala, inclusive em Samaria, tá? Aí depois ele continua dizendo, e os confins da terra. Ora, confins da terra significa toda a terra. Logo, Samaria também iria estar ali no mapa, iria estar ali no bojo. Mas eles sabendo que os judeus não se davam com o samaritano, Jesus diz o quê? É para ir também anunciar lá em Samaria. É também para você anunciar para aquele que você não quer. Para aquele que você acha que não é digno da graça e da misericórdia de Deus. Eita Deus! Que coisa linda, né? Marcos capítulo 10, versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, eita meu Pai, se nem Jesus, Filho de Deus, Verbo encarnado, que pagou o preço, que se deu na cruz, não veio para ser servido, o que tem agora de líder que se acha, hein? Líder que você tem que levar água na mão dele, tem que guardar a vaga, pro bonitinho na porta da igreja. Por quê? Porque ele é o pastor, Sem ele não tem culto. Se coloca como uma peça fundamental. Não é mais, nós nos reunimos mais em torno da palavra, não. Nós nos reunimos em torno de uma pessoa. Olha que lindo. Olha o que a palavra está dizendo. Se Jesus disse que ele não veio para ser servido, tem gente hoje fazendo do evangelho, a sua forma de ser servido, a sua forma de ser reconhecido, a sua forma de ser valorizado. E não é assim. Filipenses está dizendo, considerai os outros superiores a você. É você ver aquele camarada que não tem dinheiro, que é pobre, e você colocar ele como superior. E não ficar puxando o saco daquele que tem dinheiro e que talvez vai dar um dízimo ou oferta gorda. Não. É você colocar o outro necessitado como seu ministério. Olha que coisa interessante. Nós estávamos falando de Paulo convidando o povo a não se deixar guiar pela carne. E aqui nós terminamos dizendo sobre servir. Porque quando nós servimos, nós deixamos que o Espírito de Deus conduza nossas ações. E aí, pouco importa a carne. O importante é corresponder à vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai rico de misericórdia e bondade, nós te agradecemos, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que a cada dia o Teu Santo Espírito venha trabalhar em nós. Venha gerir em nós, ó Pai, os Teus frutos. Pai, nos ajude a ser mais temperantes. Nos ajude, Pai amado, Pai querido, a ouvir a Tua voz. Mesmo quando a nossa carne grita, mesmo quando a nossa carne pulsa, Senhor. Nos ajude a ser guiados pelo Espírito, Pai. Pois certamente essa é a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, minhas irmãs, um forte abraço, Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.